Agora sim, pessoal. Agora sim, com som. Olha, não se assustem com o cenário, tá? Não se assustem. Essa casa também não é minha, essa mansão aqui foi emprestada por um amigo, tá bom? Como aquele piano também. Na verdade, eu estou aqui testando um cenário virtual e o meu chroma key. Não está muito bom, não. De vez em quando eu vejo que o meu cabelo tem uma silhueta em volta, mas como o programa é espírita, eu posso dizer que é uma aura aí, talvez um corpo, talvez um poltergeist esteja ocorrendo aqui enquanto a gente fala, não é? Mas, levando um pouco no humor, na brincadeira, o tema de hoje é vida além da vida, porque eu vou falar de um congresso que está acontecendo em Portugal. E o tema do congresso em Portugal é quase isso, é vida depois da vida. Vai acontecer de 23 a 24, por isso que eu coloquei aqui esse slide logo na abertura, que eu vou mostrar para vocês aí, ó. Congresso em Portugal, na cidade de Caldas da Rainha, vai contrapor ciência e espiritismo. Teremos lá o nosso professor, cientista, psiquiatra Alexander Moreira Almeida, desenvolvendo 2 temas lá neste evento em Caldas da Rainha, Portugal. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e volto aqui na nossa conversa. Praticamente vamos fechar aqui com alguns slides. Eu, quando vi falar em EQMs aí no evento, logo falei, puxa, se eu fosse ao evento, eu ia falar daquelas EQMs perturbadoras da nossa Beatriz Carúnquio. Ela publicou isso recentemente. Ela falou das EQMs, falou que tem EQMs agradáveis, com sensações boas para o espírito que experimenta essa ocorrência, mas também tem aquelas EQMs perturbadoras, ela chamou. Mas eu acrescentaria as EQMs prolongadas, aqueles comas que são muito longos, extensos, meses, anos. Nós temos casos de EQMs ou de comas, vamos falar assim, estados de coma, induzidos ou não, não é induzidos pelo jeito, é decorrente de acidente, o paciente não volta, ele está, a vida ali está obstruída em algum ponto, mas ele não está morto, porque ainda há atividade cerebral. Então, ele é mantido basicamente por instrumentos, um respirador artificial, uma alimentação por sonda nasogástrica ou venal, alguma forma. E há casos e casos, casos de pessoas que estão aí se recuperando de um acidente, mas a vida deles é vegetativa. A família até pensa em desligar os aparelhos, mas há uma questão ética que envolve aí o hospital, a justiça, o Estado vai matar. Se desligar os equipamentos, a criatura morre. Mas também prolongar indefinidamente a vida, o que a gente chama de distanásia, não é bom. Eutanásia, também não. A ortotanásia é a correta, aquela que você deixa a vida cessar no seu momento próprio, por conta de Deus. Mas enquanto há esperança, o corpo está ali, os médicos estão trabalhando, então há casos. Michael Schumacher, o piloto de Fórmula 1, está há 9 anos num hospital. Parece que ele já saiu do hospital da França, nos Alpes franceses, onde ele sofreu um acidente, esquiando. Foi para a Alemanha, parece que está na casa já com a sua esposa Corinne. Foi o que eu li, a última informação que eu tive.
Mas a esposa não deixa vazar muito. A gente não sabe se o estado dele qual que é, se é de um ser totalmente na idiotia completa, vegetativo, ou se ele está conseguindo fazer alguma coisa, respirar, responder por sinais ou não. Mas ontem, olha como a vida é, hein? Eu quis pôr na live de ontem, não deu tempo. Ontem eu li no próprio UOL o caso da Clarinha. Se eu puder colocar aqui, eu vou colocar para vocês. A Clarinha, eu vou chamar aqui o vídeo. Vamos ver se eu consigo chamar o vídeo ou a foto. Um momentinho só. Vamos ver se vem. Eu peguei a foto da Clarinha. A Clarinha, meus amigos, ela sofreu um acidente em 2000, no ano 2000. Foi atropelada por um ônibus lá em Vitória, no Espírito Santo. E ela não se recuperou. Passou por cirurgias, não voltou a si, não tinha documentos com ela. Não tinha documentos com ela. E ninguém sabia de quem se tratava. A polícia tentou entrar em contato, fizeram até teste de DNA para ver se achavam os parentes dela, não conseguiram. Resultado, a Clarinha, deram esse nome nela, porque ela era de pele clara. Eu não estou achando aqui, infelizmente eu não posso trazer para vocês essa foto. Não posso trazer. Eu acho que também tem alguma coisa aqui que impede de eu fazer isso, viu? Então eu cancelei aqui, volto para a nossa página. A Clarinha estava, né? Porque ela desencarnou anteontem, no Hospital Militar de Vitória, onde ela se encontrava. Praticamente a equipe de enfermeiros trocava, arrumava a sonda, arrumava o ventilador mecânico, ela vira para cá, vira para lá, mas não respondia aos sinais clínicos nenhum, embora estivesse respirando. Embora assistida, né, por um respirador mecânico. A Clarinha está no UOL de ontem. Se vocês entrarem no UOL lá, vocês vão ver as fotos. O médico que cuidou dela, o Dr. Jorge, que é tenente-coronel, porque ali é um hospital militar, cuidou dela e depois promoveu uma campanha para dar à Clarinha um enterro. Senão seria enterrada como indigente. Promoveram o enterro para ela com todo carinho. Porque 24 anos, gente. Alguns anos no hospital, outros anos no outro. E aí eu pergunto, à luz do espiritismo, teve alguma utilidade para a Clarinha? Esse período que ela ficou estacionada, praticamente parada, né? Eu pergunto, teve alguma razão de ser? Se ela fosse voltar à vida, vá lá. Mas ela não voltou. 24 anos num leito. E as pessoas falavam, olha, ela parecia estar fugindo de alguém quando ela correu pela avenida e foi atropelada pelo ônibus. Teria sido um suicídio? Ou um acidente mesmo? Vejamos o que nós podemos tirar dessa lição aqui à luz do Espiritismo. Nessa questão aqui, ó, 371, da parte segunda do Livro dos Espíritos, que trata da volta do espírito à vida corporal, Kardec pergunta, tem algum fundamento ou pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Cretinos e idiotas, aí são aquelas crianças que nascem praticamente
São as crianças especiais. Vamos simplificar, né? A resposta: nenhum. Tem algum fundamento? Você considerar que essas crianças que nascem com problemas, macrocefalia, impedidas de respirar, com aleijões graves, tem algum fundamento para entender-se que essa alma desses cretinos seja de natureza inferior? Não, não há nenhum fundamento, respondem os espíritos. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Ou seja, eu até pus uma nota no rodapé. É aquela imagem do violino. O violino está sem corda, o músico não pode tocar, ainda que seja um grande músico. Esses corpos disformes são verdadeiras aberrações, né? Eu já vi alguns casos assim nas casas André Luiz, por exemplo, em São Paulo, em Guarulhos. O espírito que está ligado a esse corpo nem pode não ser exatamente um cretino, um idiota, uma criatura estúpida. Ao contrário, pode até ser um gênio, um grande intelectual, um cientista, mas que fez mau uso das suas faculdades. E agora está ali num processo de resgate, de expiação. Veja a pergunta seguinte: que objetivo tem a providência criando seres desgraçados como esses? Chamados, a palavra cretinos, idiotas, a gente não usa hoje, né? Mas se usava à época para designar essas pessoas em completa incapacidade de manifestação intelectual. A resposta: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam. É verdade, imagina. Eles estão ali todos tortos numa cadeira de rodas ou numa cama, querem se expressar, mas não podem. Sofrem esse constrangimento e também pela impossibilidade em que se encontram de manifestarem mediante os órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Não podem. Não é? E aí me veio à mente o Stephen Hawking, esse é o nome, né? O grande cientista desencarnado em 2014. O Stephen Hawking escreveu uma obra bonita, é um cientista, né? Os seus trabalhos estão ainda hoje sobre a criação do universo. Ele escreveu uma obra sobre o tempo. Tem uma obra dele que fala disso. Bem, ele fala sobre a criação do universo e diz que Deus é uma figura descartável. Ele não mostrava nenhuma sensibilidade, nenhuma crença em Deus, não. Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, é o livro dele. É um livro até pequeno. Mas as suas ideias ainda hoje são estudadas, ventiladas. E ele sofria de uma degenerescência, uma atrofia muscular que ia praticamente tolhendo seu corpo, e ele ficou assim, um monstrengo, numa cadeira de rodas, e impedido de manifestar-se. Chegou um ponto que ele só se manifestava com um dedo acionando uma tecla de um computador. Mesmo assim, participava dos congressos. Stephen Hawking desencarnou em 2014. Eu imagino que ali é um grande cientista, porém ainda um tanto orgulhoso, ainda não se dobra não dobrou a cerviz ante o Criador. Coisa bem diversa do Albert Einstein. Einstein aprofundou-se na criação e no estudo do universo e falou: que beleza, está aí. Tudo se concatena, tudo é bem organizado. Deus não joga dados. Não existe acaso no universo. Esse é Einstein. Mas eu quero
Até para terminar esse tema, voltar aqui no que eu estava mostrando. Aí, eu não preciso nem voltar a chamar o slide. É que há mais uma questão aqui que Kardec coloca, que vale a pena a gente analisar, que é qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir. Bem, não é o caso de Stephen Hawking, que ainda trabalhava, mas estamos falando daqueles que estão mesmo incapacitados. Resposta: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. Eu comi uma letra aqui. É um estacionamento temporário. Ora, isso nos faz pensar também numa questão. Nos casos de coma prolongado, o espírito pode estar sofrendo um tipo de prova. Ele tem liberdade enquanto espírito, mas toda vez que o corpo... Mas ele ainda continua ligado fluidicamente ao corpo, que não houve o rompimento ainda. Não se soltaram os laços completamente. Então ele sente reflexos do corpo. Ele está lá em espírito fazendo uma coisa muito que boa, de repente ele é o enfermeiro mexendo nele, trocando a roupa dele, mexendo no tubo, arrumando a cabeça dele no travesseiro. Isso é incômodo, ele volta. Então ele não tem uma liberdade plena. Pode ser o caso aí de muitos que permaneceram em coma por um longo tempo. Eu me lembro o caso da Karen Kinlan. É um caso que só os de 60 para cima lembram, né? Porque é de 75, quando a jovem Karen, uma menina, uma jovem, fazia uma dieta radical lá nos Estados Unidos, e em Nova Jersey, um bairro lá, uma cidadezinha de Nova Jersey, ela fazia uma dieta, mas foi numa festinha, ingeriu gin, tônica com diazepam, teve um mal súbito, caiu, levaram ela direto para casa para não complicar ali o estabelecimento onde estava havendo a festinha, mas ela não voltava a si, foi para o hospital, a família, isso foi em abril de 75, em julho de 75, não tinha voltado, os pais quiseram, então, desligar os aparelhos. Mas o hospital, que era uma entidade religiosa, falou, não vamos fazer isso, não. Não podemos, não vamos. E eles entraram, os pais entraram até com recurso na justiça. E o caso ganhou notoriedade por isso, porque ganhou a imprensa, se iam desligar, se não iam desligar. 10 anos depois, em 86, o caso voltou à imprensa, a família conseguiu autorização para desligar os aparelhos e olha o que sucedeu. Desligam-se os aparelhos e a menina continuou respirando naturalmente, espontaneamente. Os órgãos responderam. Então ela continuou com vida vegetativa, porém sem necessidade aí do ventilador mecânico. E um ano depois ela desencarnou completamente. A gente quer refletir aqui o seguinte, é uma experiência quase morte, mas que acabou se tornando um óbito, né? Na verdade, porque o espírito não voltou ao corpo, nesse caso. Mas há casos daqueles que voltam. Uma mulher lá da Arábia, um país lá do Oriente Médio, está na internet, a gente pode consultar. Voltou e está tendo uma vida normal. Um jogador de futebol da Holanda sofreu uma parada cardíaca no campo, foi levado para o hospital, ficou 2 anos em coma, voltou. Não sei se ele está jogando bola ainda, mas tem vida normal. Isso tudo está na internet. Então, quando nasce uma criança com aleijumes, imagine o caso dos anencéfalos.
o caso dos anencéfalos. Até pouco tempo, não era possível abortar um feto comprovadamente anencéfalo, sem cabeça, ou com a cabeça mal formada. Mas esse caso foi para a Corte Suprema. Eu lembro que os espíritas fizeram um grande esforço para não deixar passar, não só os espíritas, mas todas as correntes religiosas que são contra o aborto, são pela vida. Há uma entidade aí supra-religiosa que é Movimento de Apoio de Ação em Favor da Cidadania e pela Vida. A FEB representa os espíritas lá. Eu fiz muitas não, mas algumas matérias sobre isso. E eu me lembro de um casal de São Paulo que a mulher estava gerando uma criança que os médicos já tinham apontado que havia uma deformação cerebral, mas a gravidez foi e o casal não desistiu. A criança nasceu, deram a ela o nome de Vitória. Eu até vi a foto, eu pusei a foto do casal e a criança. A criança sobreviveu por 2 anos. Ela não tinha a formação cerebral completa, mas tinha uma parte aqui do cerebelo, que é um cérebro, um segundo cérebro, que ainda permitiu que o espírito se mantivesse ligado ao corpo. Mas e os natimortos? Os natimortos, o embrião se desenvolve mais por energia da mãe. E o espírito da mãe é energia também. É energia para aquele embrião. Da mesma forma que nós temos energia para o nosso corpo, o fluido vital, que nos mantém acesos, vivos, mas esse mesmo fluido foi emprestado para aquele embrião. O embrião se desenvolveu, mas não havia espírito ligado a ele. São os natimortos. Há alguma utilidade? Por que Deus o permite? Essa é a pergunta nossa. A resposta que eu tenho, depois eu posso mostrar onde ela está, nos livros, é que, até nesses casos, a providência se utiliza de um fim útil. Há espíritos que perderam a sua forma humana. O perispírito ficou tão deformado que eles assumiram formas ovoides. Não falamos aqui numa live anterior, que os espíritos são dotados de um envoltório. Esse envoltório pode ser mais etéreo, mais sutil, mas tem aqueles envoltórios grosseiros. Espíritos precariamente, pouco evoluídos, podem, pelo vício, pela sua persistência no mal, assumir formas grotescas, feias, até animalescas. Ou podem também se, vamos dizer, atrofiarem. O perispírito se atrofia. Principalmente os que usam drogas. Aqui na Terra já ficam meio deformados, no espaço também. Se atrofiam. E tomam formas ovoides. Isso está em André Luiz. Um dia eu posso trazer o texto, o tema aqui para a gente discutir. Estar ligado a um corpo que vai se formar ajuda esses espíritos a recompor o seu corpo perispiritual. Mesmo que a encarnação não vá ter êxito, mesmo que vai haver um aborto no meio do caminho, um aborto espontâneo, mesmo que seja o caso de um natimorto, mas para o espírito ligado ali, ainda que não vá ser bem-sucedida a reencarnação, ele utiliza desse processo para recompor o seu perispírito. Bom, nós não estamos aqui num congresso, então não dá para discutir isso tão detalhadamente como gostaríamos. Mas para a nossa live, está lá de bom.
A gente põe isso na cabeça, começa a pensar. Na casa espírita nós vamos discutir isso, nos congressos e nas leituras nós vamos saber o que tem de certo, o que tem de errado nisso tudo.